De moto, então, nem se fala, é um desastre completo, há décadas é desse jeito e precisa mudar. Eu insisto, quando o político quer ir a Brasília para alguma coisa que dá repercussão, ele vai e bate na porta de quem for, né? Ministério de Minas e Energia estava cheio de político lá, quando teve a crise da Enel aqui em São Paulo. Vai no Denatran, pô. Vamos mudar esse troço. São Paulo não comporta mais ter motociclista despreparado, seja sozinho, seja com garupa. Precisa ser resolvido esse negócio aí. Ô Zaidan, só para fechar aqui, ontem teve um jantar em São Paulo que reuniu teve o Hugo Mota, né, como a estrela do evento. Foi organizada por um outro político de São Paulo, o deputado Maurício Meirelles, que é do PP aqui de São Paulo, mas reuniu gente de direita, esquerda, adversários, tudo em torno do Hugo Mota. Ele catalisa todo mundo, viu, Zaidan? Isso é deprimente, né? É deprimente e o governo, inclusive, está entrando em duas geladas, não é só uma não. O Alcolumbre, inclusive, já está dizendo que não vai engavetar a proposta do PL e perceba a distribuição das secretarias. Tudo indica, o PT, ele terá secretarias burocráticas, não é? Cuida de apartamento funcional, verba disso, verba daquilo, mas as secretarias com ação política e presidências de comissões ficarão majoritariamente com a oposição, tanto na Câmara quanto no Senado. E o PT apoiando alegremente ali, né? O Henrique Vieira é candidato. Opção tem, né? Porque depois não vai me reclamar que as coisas não andaram da maneira como se imaginava, né? Zaidan, Manuel, um grande abraço pra vocês. Amanhã tem mais. Até amanhã, todos. Abraço, até amanhã. Valeu. Obrigado. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Batista. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes
Brasil! Brasil, Brasil! 17 horas e 2 minutos, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até 19 horas e 30 minutos, muita informação, opinião e debate. E você participa do Fala Galera. Do time que venceu o Corinthians pela última vez no Moisés Lucarelli, quem você escalaria para a partida de amanhã? Igor Vinhas, Jefferson, Kleber Reis, Henrique Trevisan, Guilherme Lazzaroni, Bruno Reis, Dauan, João Paulo, Apodi, Bruno Rodrigues e Roger. Claro que é uma ficção, né? Nenhum desses jogadores está à disposição do técnico Alberto Valentim. Mas em tese, se estivesse um desses jogadores, quem é que você escalaria? Qual seria a sua preferência para colocar esse jogador nesse time atual da Ponte que vai enfrentar o Corinthians amanhã? Opine 97102-1493 97102-1493. E com todos os jogadores à disposição, como você escalaria o sistema defensivo do Guarani para a partida de amanhã diante do Mirassol? Tendo todos à disposição, quem é que você escalaria? Como é que você montaria essa defesa para enfrentar o Mirassol amanhã às 18 horas e 30 minutos? Opine 97102-1493 97102-1493 é o WhatsApp para você mandar mensagens de áudio curto, mensagens de texto curto também. Assim dá tempo, né, de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Ponte Preta encerra preparação para a partida diante do Corinthians, com dupla à disposição de Alberto Valentim. Lateral direito Maguinho e o atacante Jean Dias foram substituídos na partida contra a Inter de Limeira por dores musculares. Após a reapresentação do elenco e nova avaliação física, os dois atletas foram liberados e devem ser titulares na partida de amanhã. Quem também retorna aos 11 iniciais é Elvis, camisa 10 da Macaca. O meia vinha entrando bem no decorrer dos jogos e ganha a vaga de Pedro Vilhena no time titular. Com isso, uma provável Ponte Preta para enfrentar o Corinthians amanhã. Diogo Silva no gol, Maguinho, Simon, Emerson, Arthur e Danilo Barcelos, Léo Oliveira, Serginho e Elvis, Jean Dias e Danley. Após 5 anos, Ponte Preta volta a receber o Corinthians no Moisés Lucarelli. A última partida entre as equipes alvinegras em Campinas aconteceu em 2020, 2 semanas antes da paralisação da Covid-19, e terminou com a vitória da Ponte por 2-1, com gols de Roger e Bruno Reis. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Dupla treina normalmente, Elvis ganha vaga de titular. E agora as pautas do Guarani para o programa de hoje. Lucas Justen projeta a partida contra o Mirassol. Com um sistema defensivo sólido, o Guarani tem a melhor defesa do Paulistão Sicredi e alcança melhor início de defesa em 14 anos. Dentro do estadual, Bugre
sofreu apenas um gol em 4 partidas realizadas. A última vez que a equipe alviverde teve um desempenho tão bom quanto esse foi na disputa da Série A2 em 2011. Após polêmica de venda do mando, diretoria do Guarani faz campanha para ter 15 mil torcedores na partida contra o Palmeiras, domingo às 18h30 no Brinco de Ouro. Pelo cenário criado nas últimas semanas, dirigentes esperam um bom público para o clássico. Mesmo com a campanha iniciada, a venda de ingresso ainda não foi detalhada. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Diretoria faz campanha por 15 mil torcedores contra o Palmeiras. E tem as notícias do dia. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. Grêmio e Vitória travam uma disputa nos bastidores pelo lateral esquerdo Lucas Esteve. Atualmente no Leão, o jogador é alvo da diretoria gremista, que chegou a pagar a multa rescisória de $1 milhão, mas o Vitória devolveu o valor ao clube gaúcho, enquanto o Grêmio alega que entrou em acordo com o atleta de 24 anos. A diretoria baiana diz que existe uma cláusula no contrato que permite o clube cobrir o valor da multa. Pauta 2. Palmeiras arrecada quase 1,1 bilhão em 2024 e deve fechar o ano com superávit elevado. Verdão teve contas aprovadas até novembro e vai bater tranquilamente a previsão orçamentária da temporada. Superávit acumulado é de 159 milhões de reais, contra um déficit orçado de 15 milhões nos 11 primeiros meses de 2024. Pauta número 3. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, anunciou em seu próprio Instagram o retorno de Neymar ao Peixe. Pelas redes sociais, o mandatário alvinegro antecipou o anúncio que seria feito pelo departamento de marketing do clube. Com um vídeo narrado pelo próprio dirigente, ele encerra dando boas-vindas ao craque. Abre aspas. Seja bem-vindo, menino Ney. Menino da Vila, vem ser feliz de novo com o manto sagrado. Fecha aspas. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17h10, está no ar, Esporte em Debate. Mesa de áudio Lucas Pessoa. Ele que manda o som para todas as plataformas e também é o responsável pelo switcher, equipamento que corta a imagem e coloca à sua disposição no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aproveite, nos ajude, entre lá na barra de navegação do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador. Faça uma cópia do link do nosso programa e coloque lá nos grupos de WhatsApp que você é participante. Mais de 47 mil assinantes do canal. Muito obrigado pela sua colaboração. E você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, aproveita, manda aí um like para nós. Manda joinha, manda um like para nós. Like. Muito obrigado. Rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura, acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados, amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, deixa eu falar um pouco de Amoroso. Márcio Amoroso dos Santos nasceu em Brasília em 74, grande revelação do Guarani. Na base já era muito famoso, muito comentado na cidade. Na base do Guarani já foi convocado para a seleção brasileira, teve contusão. Antes de se firmar no profissional, Amoroso foi emprestado ao Japão, voltou. 1994, Campeonato Brasileiro, o Guarani foi eliminado na semifinal pelo Palmeiras. Técnico, senhor Carlos Alberto Silva, grande comandante, 78, de volta ao brinco. E lá a dupla Amoroso do Luizão, só que antes do Palmeiras, nas quartas de final, o Guarani eliminou São Paulo. E ali o Amoroso se machucou, se contundiu. O Amoroso não foi na semifinal contra o Palmeiras. Entre 94 e 96 no Guarani, Amoroso também teve o grande prazer de jogar com Djalminha, que timaço tinha o Bugre naquela época. Olha, Amoroso, do Guarani foi pro Flamengo, ficou pouco tempo, aí iniciou uma carreira internacional, foi pra Itália, na Udinese, foi artilheiro do campeonato italiano, depois jogou no Parma também, e na Alemanha, no Borussia Dortmund.
Ele foi campeão e artilheiro do Campeonato Alemão da temporada 2001-2002. Depois esteve na Espanha, no Málaga. Bom, resumindo, 2005, Amoroso chega no São Paulo e reencontra Luizão. O São Paulo foi campeão da Libertadores. Só que o Luizão foi embora. E no final de 2005, final do Mundial Interclubes no Japão, São Paulo e Liverpool. Aquele gol do Mineiro, 1-0 São Paulo, e lá na fita estava quem? Amoroso. Olha, do São Paulo, andou no Corinthians, no Grêmio, estava na Grécia, e em 2009, Amoroso volta para o Guarani, tinha sérios problemas ainda físicos, e o Guarani entrava em campo e cadê Amoroso? Aquela baita expectativa da torcida bugrina, até que chegou o derby de 8 de fevereiro de 2009. Sai a escalação e Amoroso vai pro derby. Ele jogou até 23 do segundo tempo, quando entrou Dairo no seu lugar. Foi a sua despedida no futebol. Esse derby aqui, o Danilo Neco de pênalti, 1-0 Ponte. Segundo tempo, o Fernando Gaúcho empata pro Guarani. Depois o Fernando Gaúcho, numa infelicidade, faz o gol contra, 2-1 Ponte. E o Cleverson, na sequência, empata pro Guarani, 2-2. E por falar em derby, teve um de 95, no Majestoso. O Djalminha 1-0 Guarani logo de cara. E o Amoroso, aos 18 de jogo, faz 2-0 Guarani. Só que aos 32 do primeiro tempo, o Amoroso é expulso. No segundo tempo, o Gaúcho marca o primeiro da Ponte e o Careca, que veio do Cruzeiro, acabou empatando 2-2. Amoroso, grande revelação bugrina, uma carreira internacional, chegou também na seleção brasileira principal e foi exatamente num derby que ele se despediu no futebol, tentando voltar ao Guarani. Muito bem, é isso aí, meus amigos. Derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos, nada melhor que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas de sexta a domingo dos amigos. Arroz Broto Legal, 5 quilos, R$ 29,90 no Clube Amigos do Galassi. Guaraná Antártica tradicional ou 0,2 litros, R$ 7,99 no Clube Amigos do Galassi. Mamão Papaya ou Formosa selecionado, R$ 7,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Contrafilé Frigon porcionado, R$ 45,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h21 em Campinas. Atenção, se liga nesse recado importante da KTO. Desde o dia 1º de janeiro, a lei que exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só a KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Pegou o recado? Então acesse kto.bet.br, verifique a sua conta e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Portaria SPA/MF 2093/2024. Bandeirantes! Carlos Henrique, ô, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte que nos dá o prazer da audiência todos os dias aqui na Bandeirantes. Vamos ao Fala Galera de hoje. Do time que venceu o Corinthians pela última vez no Majestoso, quem você escalaria para a partida de amanhã? Aquele time jogava com Vinhas no gol, Jefferson, Kleber Reis, Henrique Trevisan e Guilherme, Lazzaroni, Bruno Reis, Dauan, João Paulo e Apodi. E depois entraram Bruno Rodrigues e Roger. De todos esses, o único que eu escalaria, Bruno Rodrigues, Batista. O restante, vamos deixar quieto. Com todos os jogadores à disposição, como você escalaria o sistema defensivo do Guarani no jogo de amanhã contra o Mirassol? Mesquita no gol, Lucas na lateral direita, Rafael na zaga central e Lucão na quarta zaga. E na lateral esquerda, o Emerson. Falo do primeiro volante também, Natan, o cabeça de área. É assim que eu escalaria o Guarani. Batista. 17:23 ou 20 no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, pessoal da Band. É o Denner aqui do Taquaral. Pessoal, na minha opinião, que papelão fez essa diretoria do Santos, hein? Depois de tudo que Neymar aprontou aí, prejuízo financeiro, ainda vai contratar um ex-jogador que não joga mais nada. Jogou um pouquinho, hoje não joga mais nada. Quando não tá doente, tá embalada, joga deitado. E outra coisa, vai desestabilizar o time que tá engatinhando agora. Vai ganhar uma fortuna por mês, não vai jogar e os que vão carregar o piano vão ganhar bem menos que ele. É uma vergonha, né? Ele devia ser proibido de passar perto da vila. Nunca mais ser banido. Mas é o Brasil, né? É o retrato do Brasil, aonde a banana come o macaco. Boa noite para vocês, bom programa e bom descanso. Denner do Taquaral. Muito obrigado, igualmente, mais um. Batista, Pedrinho pode tentando fazer ação querendo. Olha, Roger com certeza. Não temos um centroavante à altura dele faz muito tempo. Eu queria falar do Dudu, volante, que tá jogando muito mal. Acho que para dar chance para ele, ou trazer ele, era melhor promover um garoto da base, né? Um Pedrinho, ou aquele outro lá, o Diego, né? Acho que Diego, que foi até capitão na Copinha. Faria um melhor papel, no máximo igual, e custaria muito mais barato, né? E se fosse um deles que fosse expulso no primeiro jogo, nunca mais teria chance. Mas com o Dudu eles têm paciência. Comissão técnica. Nada de culpar a torcida. Grande abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde. Esse time aí que venceu o Corinthians pela última vez, eu escalaria o Igor Vinhas, Apodi e Roger. Fosse hoje. Tá? Mas a minha proposta não é nem falar disso hoje, não. Eu quero falar daquela questão de deixar de vender 2 mandos de campo para o Santos e para o Corinthians, a R$1 milhão cada um. É porque a torcida empatou com o Santos. Boa entre aspas, né? Quanto ele renda? 170 mil. Certo? Quer dizer, não, porque em casa vai fazer 3 pontos. Se fizesse 3 pontos, tinha perdido o débito com quase 16 mil torcedores o ano passado. Agora vai enfrentar o Corinthians. Se perder para o Corinthians. Por quê? Porque meia dúzia de torcedor que está em estado aí, meia dúzia entre aspas, né? Vamos ser 6 mil, muito pouco, foi contra o Santos. Tá? Não resolve o problema financeiro da Ponte Preta. E torcedor não ganha jogo, não. Que ganha jogo é bola na rede. Vendia o mando de campo. Mesmo o resultado que teve contra o Santos aqui, teria lá onde jogasse. E assim com o Corinthians também. Então eu não sei o que o presidente da Ponte tem na cabeça. Viu? Vai ficar sem dinheiro e sem ponto. Olha só que coisa linda. Oh, se não somar os 6 pontos, que já deixou escapar 2,
Mas pelo menos ia ter 2 milhões nos cofres, velho. Ou eu sou burro. Ah, pelo amor de Deus, Avelar de Hortolândia. Para o mundo que eu quero descer, viu, velho? Sinceramente. Abraço, muito obrigado. Mais um. Carlos Batista e Tigrão. Tô vendo aqui os donos da bola aqui, né? Aí sempre vejo o programa aí de vocês, tal. Sou um fã aí, sempre. Acho que dos poucos programas de esporte que tem competência para falar da nossa região, né? Da Ponte Preta, do Guarani, do Bragantino, né? E uma coisa que, só um adendo aí de consumidor, né? Pedir para Bandeirantes esse ano passar todos os jogos da Ponte do Guarani aí na Bandeirantes. Que vai ser muito difícil para a Ponte, tanto para a Ponte quanto para o Guarani subir para a Série B. Vendo aqui questão do mito, tal, vi ontem lá sobre o Dunga. Eu acho que o Dunga não é mito, não é nada. É um jogador muito simples, muito ruim, né? Para quem viveu aqui em Campinas, sabe como que tem que tratar a bola. E aí hoje vocês trazem o Rivaldo, né? Rivaldo, gênio da bola, né? Aquele time do Palmeiras de 96 que o professor Luxemburgo criou. Rivaldo, Djalminha, Luizão, Miller. Ele deu uma função pro Miller, uma nova função pro Miller. O professor Luxemburgo é 10 milhões de vezes do que o pessoal fica falando de Guardiola, Ancelotti aí. Luxemburgo. Lembremos, quem criou o time para ser o campeão de 2002 não foi o Felipão. O Felipão recebeu de bandeja. Quem criou esse time de 2002 foi o Luxemburgo, né? E voltando ao assunto do Rivaldo e o Dunga, Rivaldo é gênio. Dunga é o quê? Sabe quem que é melhor que Dunga? O Amaralzinho. O Amaral que foi do Palmeiras, né? Que até hoje está tentando buscar onde está o Romário. E o Dunga está tentando buscar onde está o Ronaldinho Gaúcho. E aí, por causa do corte que o Dunga levou do Ronaldinho Gaúcho, não levou o Ronaldinho Gaúcho para a Copa, não é? Régua é foda. É isso aí, um abraço. É o Flávio aqui da Vila Georgina, do outro lado da rua de onde vocês trabalham. Um grande abraço e Ponte Preta campeã da Copa do Brasil de 2025. Abraço, muito obrigado. Só peço encarecidamente tomar cuidado aí com o tempo, né? Assim, curto, né? Permite que mais pessoas participem do programa. Só uma explicação. Ele falou a respeito aí do Dunga e do Rivaldo. No programa Os Donos da Bola, de segunda a sexta, na tela da Band, do meio-dia até 13h, tem o Na Lata. Dentro deste quadro, Na Lata, nós estamos, no momento, com uma série Mitos do Futebol. E essa série Mitos do Futebol, estamos colocando alguns jogadores para os comentaristas votarem se eles merecem ou não entrar numa galeria de mitos do futebol brasileiro. Ontem foi o Dunga. E o Dunga, por unanimidade, foi colocado na galeria de mitos. Ele, o ouvinte, diz que não concorda. E hoje, Rivaldo recebeu um voto, que foi do Gleger, e o CH diz que não. Porque a pergunta é:
merece entrar na galeria de mitos do futebol brasileiro, sim ou não? E justifique a sua resposta. Então o Rivaldo obteve um sim do Gleger e um não do CH. Quando acontece isso, aí o apresentador entra e dá o voto de Minerva. Então o Rivaldo entrou na galeria de mitos com o voto de Minerva, que foi exatamente o meu voto, né? O voto do apresentador do programa. Então, só explicando o que é que o ouvinte estava falando, porque ele estava mencionando um quadro da TV, da Band TV, Os Donos da Bola, e aí pode ser que alguém não tenha assistido ou não assiste, e aí fica meio que sem saber do que é que ele estava falando, né? Mas muito obrigado aí pela sua participação. Ouvinte mandando mensagem aqui pra gente. Parabéns, Edu Pinheiro. Que Deus a abençoe sempre. Abraços a todos. João Esteves. João Esteves, muito obrigado pela sua mensagem. E eu aproveito também, já fiz hoje na tela da Band e faço também aqui especialmente para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vou mandar os parabéns para o Edu Pinheiro. Grande Edu Pinheiro, uma enciclopédia, um historiador, um arquivista. O Edu Pinheiro nos ajuda muito a contarmos corretamente a história do futebol de Campinas. E hoje o Edu é o aniversariante do dia. Edu, desejo a você, meu caro amigo, companheiro, desejo a você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Sérgio Eduardo Pinheiro. Edu Pinheiro hoje completando aniversário, tá aí, ó. Para quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá vendo a foto do Edu Pinheiro. Cabelos brancos, olhos azuis turmalina. E o óculos, né? Já que ele necessita do óculos para enxergar. Grande Edu, parabéns pelo seu aniversário. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados e oferece mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Dá uma olhada na marca quando for comprar temperos ou especiarias. Se for Aroma das Ervas, pode levar, viu? Essa é a boa. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 17h37. Informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir.
Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo amanhã, 7h45 da noite, no estádio Moisés Lucarelli, confronto contra o Corinthians, 5ª rodada, Série A1 do Campeonato Paulista. Ponte, que segue invicta na competição, 1 vitória e 3 empates, busca um resultado positivo para quem sabe entrar aí no grupo dos times classificados à próxima fase. Macaca vem de empate contra a Inter de Limeira pelo placar de 1-1 na última rodada no estádio Major José Levi Sobrinho, o Limeirão. Ingressos para a partida de amanhã, lembrando que é a torcida única, né? Apenas torcedores ponte-pretanos vão ter acesso ao estádio. Arquibancada R$ 60,00 o ingresso inteiro, setor VIP R$ 100,00, vitalícias R$ 120,00. Bilheterias abertas hoje até às 7 da noite, amanhã das 11 da manhã até terminar o primeiro tempo da partida. A Ponte vai ter mudanças no time titular, viu, Batista? Nós teremos o Elvis, grande maestro do meio-campo ponte-pretano, foi crucial no empate contra a Inter de Limeira, deu assistência para o gol do Everton Brito. O Elvis deve ganhar a vaga do Pedro Vilhena no meio-campo. A Ponte também vai ter o Maguinho na lateral direita e o atacante Jean Dias. Eles foram substituídos ainda no intervalo do jogo de Limeira, né? Com dores musculares, foram melhor avaliados hoje, estão liberados, então a tendência é que a única mudança seja essa, a entrada do Elvis no lugar do Pedro Vilhena. Esse deve ser a única troca, a única alteração da Ponte Preta para a partida de amanhã com relação ao jogo contra a Inter de Limeira. Com isso, o provável time da Ponte Preta para o jogo de amanhã deve ter o Diogo Silva no gol, Maguinho, Simon, Emerson, Arthur e Danilo Barcelos, Léo Oliveira, Serginho e Elvis, Jean Dias e Danley. Esse pode ser o time ponte-pretano para o confronto de amanhã. É um confronto que não acontecia no estádio Moisés Lucarelli há 5 anos, né? A última vez que as equipes se enfrentaram em Campinas foi em 2020. Ainda perto daquela paralisação, todo aquele pesadelo, né, da Covid-19, aquele jogo foi 2-1 para a Ponte, gols de Roger e também do Bruno Reis. Então, aí depois de 5 anos, as duas equipes voltam a se enfrentar em situações muito diferentes, claro, felizmente, daquelas de 2020. Hoje, a Ponte invicta no campeonato, e o Corinthians, que vem de derrota, primeira derrota depois de muito tempo, né? O time do Corinthians perdeu para o São Paulo, clássico do último domingo no Morumbis. Ponte e Corinthians, jogo de amanhã no estádio Moisés Lucarelli. A expectativa é grande público presente para apoiar a Ponte Preta, quem sabe em busca da segunda vitória no campeonato. Batista. 17h40. O assunto aqui tá quente. Mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido, ou porque você não usou um fluido de qualidade. Para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do radiador de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe... Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. Ô CH, 2 alterações importantes aí no time da Ponte. Uma até foi debatida por nós hoje no programa Os Donos da Bola na tela da Band. O aproveitamento do Elvis desde o início. Ganha, portanto, a vaga em detrimento do aproveitamento do Pedro Vilhena. Pedro Vilhena perde a posição. E a outra é a entrada no comando de ataque do Danley. Então, a sua opinião, o que você acha dessas alterações do Alberto Valentim?
Ô Batista, eu acho que no meio-campo não tem muito segredo, né? O que eu não tenho de resposta é como é que tá a parte física do Elvis. Eu não tô falando se ele tá mais magro ou mais gordo, não é isso. É a resistência dele. Será que ele aguenta jogar 90 minutos? Não sei. Parece que sim, essa informação desencontrada, mas é essa, que ele deve começar o jogo. Eu acho que tá correto, Batista. Não dá para você abrir mão de parte técnica num time que precisa muito de parte técnica. O meio-campo da Ponte, ele não conseguiu se encontrar. Dudu Vieira, Dudu, enfim. Esse meio-campo da Ponte, ele precisa efetivamente, Léo Oliveira, precisa mexer o doce. Pelo menos o Dudu, eu tenho convicção que não tem condição de jogar. E o ouvinte que mandou a mensagem sugerindo o menino da base, tem jogador interessante na base sim, é só ir buscar. Porque o Dudu, desculpa, a não ser que ele tenha algum problema, porque o Dudu que a Ponte contratou não é esse aí. Eu já vi o Dudu jogar bem. Tá nervoso, atabalhoado, lento. Então, se ele não mexer na dinâmica desse meio campo, vai ter problema. Não, mas Carlos Henrique, você está falando de dinâmica para escalar o Elvis? Sim, eu estou falando sim. Eu estou falando sim porque eu sempre quando falo, sugiro e comento sobre o time da Ponte ou o time do Guarani, eu falo sempre com o time com a posse de bola. Não é? Se o Elvis vai marcar lateral, se ele vai correr atrás de volante, isso é um outro departamento. Toda vez que eu comento aqui, eu comento pelo que eu tenho de informação dos jogadores, para que a Ponte forme e jogue de uma maneira para agredir o seu adversário futebolisticamente falando, para tentar chegar com a bola no último terço e fazer os gols que precisa. Com Vilhena, Dudu e Léo Oliveira, a Ponte não vai para lugar nenhum. Aliás, ela vai ficar rapidinho, se tomar uma cacetada no Corinthians agora, já ela está na zona do rebaixamento se não abrir o olho. Então, com esse meio campo não dá. Não dá. Tem que achar uma outra solução. E a outra substituição que você disse que pode acontecer, Batista, qual é mesmo? Entrada do Darley no comando de ataque. É um centroavante de referência, né? Normalmente, quando o Elvis joga atrás de um centroavante de referência, funciona. Não é? Porque ele pifa os caras toda hora. Eu acho que não pode tirar do time o Serginho e nem o Jean Dias. E coloca ali, insere o Darley como centroavante. Eu acho que é uma boa. Não é? Agora, quem ele vai tirar do time para colocar dois, não sei. Eu acho que essa dobra aí na lateral esquerda vai acabar, vai terminar nessa partida. Né? Vai jogar. Eu escalaria assim: Simon na zaga central, Arthur, não é? E Barcelos. Aí eu jogaria com Emerson, aí talvez um menino da base e o Elvis. Na frente, Darley, Serginho e Jean Dias. É isso que eu faria. Então não é só no meio que precisa mexer, precisa acertar a quarta zaga lá. Adiantar o Arthur e manter o terceiro zagueiro como se fosse o Barcelos. Eu não tenho cacuete para isso, não. Você tem que deixar o Barcelos próximo do gol, não lá atrás. Tá errado, pelo menos no meu conceito. Tá errado, Valentim. Tá errado. Se ele tá indo por esse caminho, funcionou lá em Novo Horizonte a dobra de laterais, mas o Arthur aqui e o Barcelos à frente. O contrário não funciona. Não sei se tem problema físico envolvido. O Arthur até era dúvida antes da partida. Talvez ele tenha colocado na segunda linha para poupar o jogador, para não precisar ficar exigindo do atleta muito na marcação. Não sei. Só sei que não funcionou. Então ele tem que arrumar a quarta zaga, tem que voltar o Barcelos de lateral esquerdo e arrumar esse meio campo. Eu acho que a colocação do Darley de começo agrada e agrada muito, Batista. É um time provável. Diogo Silva, Maguinho, Simon, Emerson. Aí a lateral Arthur e Danilo Barcelos. Provavelmente deve ser Danilo Barcelos na lateral e Arthur na segunda linha. Léo Oliveira, Serginho e Elvis, Jean Dias e Darley. Esse é o provável time da Macaca para pegar o Corinthians.
Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, do nosso queridíssimo Esporte em Debate. Eu já vou entrar nesse panorama da ponte aí, mas antes disso, vou dar uma passeadinha aqui no nosso Fala Galera, até para manter aqui o escopo, a plástica, para manter o roteiro do programa. Hoje é dia 28 de janeiro. Do time que venceu o Corinthians pela última vez no Moisés Lucarelli, quem você escalaria para a partida de amanhã? Igor Vinhas, ele foi o melhor jogador em campo aquele dia. Igor Vinhas, eu escalaria. Jefferson, Kleber Reis, Henrique Trevisan e Guilherme Lazzaroni. Bruno Reis, Dauan, João Paulo. Apodi, Bruno Rodrigues e Roger. Eu escalaria Apodi, Roger, Bruno Rodrigues e o goleirão, Igor Vinhas. Respondido, fala galera da Ponte. Com todos os jogadores à disposição, como você escalaria o sistema defensivo do Guarani para a partida diante do Mirassol? Exatamente a defesa que jogou contra o Noroeste no domingo à noite no Brinco de Ouro da Princesa, do goleiro até o lateral esquerdo. Batista. Quer uma palhinha já do time? Sim. Ou do palpite, ou das perspectivas e projeções para o jogo de amanhã? Pois não. Então vamos lá, volta do Elvis a gente pedia veementemente. Primeiro pela partida muito boa que ele fez no segundo tempo, protagonista lá em Limeira no sábado à tarde. Segundo, porque o Pedrinho Vilhena não vem rendendo. Eu acho que é bom jogador, vem recomendado, estava lá no Red Bull Bragantino, mas precisa entrar um pouco mais no clima da Ponte. Precisa sentir um pouco mais a camisa da Ponte, precisa se entregar um pouco mais. Então, é uma boa a entrada do Elvis no lugar do Pedro Vilhena. Não sei se o Elvis terá condições de aguentar o jogo todo, é um jogo noturno, obviamente com um desgaste e perda de líquido menor, um desgaste físico menor, mas o correto, o coerente, pelo menos na teoria, é começar com o Elvis e caminhar com ele até quando ele estiver bem, quando estiver rendendo física e tecnicamente no jogo. Depois, aí se vê o que faz. Esta questão da lateral esquerda me parece muito simples. Eu colocaria o Arthur na primeira linha e o Barcelos na segunda. Faria apenas a inversão por ali. É o que eu faria. E com relação ao sistema de volantes da Ponte, ele precisa render um pouco mais. Precisa atuar com um pouco mais de participação no jogo, com um pouco mais de intensidade e com um pouco mais de qualidade, especificamente o senhor Dudu. Tem um menino aí pedindo passagem na base. É claro que uma coisa é jogar Taça São Paulo e outra é enfrentar esse ótimo time do Corinthians, que o Corinthians, depois que fez as contratações na última janela do ano passado, ele cresceu muito. Perdeu do São Paulo, é verdade, no domingo à noite lá no Morumbi, mas fez um primeiro tempo melhor do que o São Paulo no 0-0, poderia ter virado ganhando de 2-0 e depois deu um vacilo no segundo tempo e perdeu o jogo, mas vinha 12 jogos sem perder, né? E com uma sequência impressionante de 10 vitórias no Campeonato Brasileiro. Então, é um time perigosíssimo, de muita qualidade, com o Memphis Depay jogando muito, com o Yuri Alberto jogando muito. O time do Corinthians é um todo com uma defesa vulnerável. Não é uma defesa desprezível, mas é uma defesa que pode ser transposta, que pode ser vazada. Só que a Ponte vai ter que jogar muita bola e eu acho que o Alberto, além desse reposicionamento da ala esquerda e com a volta do Elvis, poderia pensar aí, talvez, mas é um jogo muito grande para um menino que não jogou nenhuma ainda
no time de profissionais. Então a gente fica aqui pedindo, mas de repente é muita coisa e pode queimar o garoto. Eu acho que tem que ser lançado num jogo menor, ou ser lançado num jogo menor e em pedaços de partida. Entrar aí a 15 do segundo tempo para ver como é que ele se sente. Sabe de quem que eu estou falando? Estou falando do Pedrinho. Joga muita bola, é um segundo volante com nuances de meia, tem muita qualidade, mas num futebol sub-20. E não para enfrentar um time do porte internacional hoje, de jogadores experientíssimos, né? Com passagens pelo futebol europeu, jogadores de muita qualidade técnica, como é o caso do Corinthians, do meio campo para frente. Mas eu acho que é um nome para ser observado. A Ponte vai ter que se desdobrar demais. Corinthians vem com a faca entre os dentes, tem 9 pontos em 12 disputados. Até o domingo passado era o único time com 100% de aproveitamento, tinha 9 em 3 rodadas. Então o jogo, por si só, pelos números, já se explica e já se projeta como dificílimo, e até aí eu não estou falando nenhuma novidade, todos sabem disso. Agora, dentro do campo, as coisas se resolvem entre eles. Não tem essa de que, nossa, o salário do Corinthians de um mês paga 3 anos a folha da Ponte. Um salário, uma folha do Corinthians, paga 3 anos a folha da Ponte. No mínimo. Isso é importante. E isso faz diferença. O elenco do Corinthians é muito melhor. O Corinthians é muito superior à Ponte. Mas ele não ganhou o jogo ainda. Então a Ponte vai ter que fazer aquilo que fez na última vez que venceu o Corinthians. Também entrou inferiorizada, mas guerreou, duelou o tempo todo e a chance que teve botou a bola na rede. Até o Bruno Reis, o índio, fez gol. Eu falo até porque ele é um jogador de contenção. E ele fez um golaço, entrou driblando e fez o gol da Ponte. Fez o segundo gol. E a Ponte ganhou do Corinthians de 2-1 numa noite no estádio Moisés Lucarelli. Eu estava lá quando o Igor Vinhas só faltou fazer chover. E choveu mesmo com estrelas no céu. Ele fez uma partida espetacular. Sobrou no jogo, porque o Corinthians também jogou muito. Mas é isso. A Ponte agora tem o Diogo Silva, muito bom goleiro. E vai ter que se desdobrar. O Corinthians é favorito. E a reorganização do time da Ponte, do meio campo para frente, precisa acontecer. E acho que só a alteração da entrada do Elvis no lugar do Pedro Vilhena é pouco, pelo baixo rendimento, especialmente do compartimento da inteligência da Macaca. Batista. Ponte Preta e Corinthians são rivais históricos. Colecionam disputas de títulos ao longo da história, como as decisões do estadual de 1977, 1979 e 2017. Também outros duelos diretos em mata-mata, como as quartas de final do estadual de 2012, onde a Ponte Preta levou a melhor no Pacaembu, vencendo por 3-2. Em 1980, a Ponte eliminou o Corinthians na semifinal do segundo turno do Campeonato Paulista, após empate em 1-1 e vitória por 3-0. No total, Ponte e Corinthians se enfrentaram 152 vezes, com vantagem do Corinthians. O Timão venceu 85 vezes contra 32 vitórias da Macaca e 35 empates. Nos 2 últimos encontros, no Majestoso, porém, a Ponte levou a melhor. Venceu no Brasileirão 2017 e no Paulistão de 2020, a última vez que o Corinthians esteve em Campinas. E amanhã, outra vez, frente a frente, Ponte Preta e Corinthians. 17 horas e 56 minutos em Campinas.
Ponto 10, pizzaria e restaurante. Nas noites de terça a sábado tem o sensacional rodízio de pizza. Saboreie a melhor pizza de Campinas, deliciosa, com muito recheio, massa leve e crocante. São mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas. E tem pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, as mais variadas cervejas, geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks também. O ambiente é agradável, salão climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Anote aí o WhatsApp, 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, bem próximo ali da Moraes Salles, próximo também da Casa de Saúde. Ponto 10, pizzaria e restaurante. 17h58, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba.
Piracicaba. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos, nada melhor que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Bolle. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o futebol. Bola rolando nesta terça-feira pelos campeonatos estaduais. Pelo Campeonato Gaúcho, terceira rodada, 7 da noite no Alfredo Jaconi, tem Juventude e Guarani de Bagé. Pelo Campeonato Cearense, também às 19 horas, tem Barbalha e Horizonte. 19h15 pelo Baiano, quinta rodada, Barcelona e Atlético Baiano. Pelo Campeonato Paulista, 9h30 da noite no Allianz Parque, tem Palmeiras e Red Bull Bragantino. Pelo Pernambucano, quinta rodada, Santa Cruz e Retrô jogam às 20 horas. Pelo Paranaense, sexta rodada, na Liga Arena, Arena da Baixada em Curitiba, tem Atlético Paranaense e Cianorte. Também pelo Campeonato Paulista, quinta rodada, 9h30 da noite. E hoje jogam Novo Horizontino e Velo Clube. Lembrando que amanhã os times de Campinas entram em campo. O Guarani, 18 horas e 30 minutos em Mirassol contra o Mirassol. Já a Ponte Preta recebe o Corinthians, 7h45 no estádio Moisés Lucarelli. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18 horas e 4 minutos em Campinas. Esporte em debate hoje até 19h30. Mande para cá suas mensagens 971021493. 971021493. Mensagem de texto e mensagem de áudio, ambos curtos. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos com a família e os amigos, nada melhor do que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos, com qualidade e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para os seus projetos com atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe a sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Consulte condições de parcelamento. A LED Moura fica na Rua João Coelho, 250, no Padre Anchieta, em Campinas. Repito o endereço: no Padre Anchieta, em Campinas, na Rua João Coelho, 250. Saiba mais. Acesse ledmoura.com.br ou então ligue 19 3281 4020. Siga no Instagram em LED Moura
Elétrica. Bandeirantes! Ouvinte no ar, mensagem de áudio. É o Marcos de Serra Negra, São Paulo. Eu queria colocar aí até uma pergunta, porque a gente também não tem o conhecimento total desse assunto. Mas assim, quando um presidente de clube, ele assume o clube e vai comprar, e chega o momento de comprar jogadores, esse presidente é que dá o aval para que compre ou não. O técnico está ali, acredito que seja assim o técnico, o diretor de futebol, mas quem dá o aval para comprar, assina embaixo, é o presidente do clube, né? Se acertou, tudo bem, o time jogou bem, foi campeão, enfim. Mas se não, quando esses clubes aí estão cada vez mais se endividando, quem assina embaixo é o presidente. Então eu acredito que está na hora de ter alguém propor uma lei para ter uma responsabilidade fiscal para esses presidentes que, de certa forma, acabam por mostrar que são incompetentes e vão minando a saúde financeira do clube que ele está. Então é para se pensar nisso, viu? Grande abraço a todos aí. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite Carlos Batista, boa noite CH, Greger, boa noite aí ao Tigrão. Bom, a minha opinião, acho que eu ficaria aí com o Bruno Rodrigues e o Roger. Carlos Batista, eu queria fazer uma observação aqui para falar com o senhor Avelar. Senhor Avelar, o senhor me desculpa, mas não dá, né? Poxa, nós que somos torcedor 10, ou o meu próprio torcedor que vai lá no estádio, toma chuva, chovendo, fazendo sol, nevando, nós estamos lá. Imagina se vender o jogo para o Corinthians, para o Santos. E nós? O senhor não pensou em nós, torcedor, que está lá acompanhando a Ponte Preta? Eu ia fazer uma pergunta para o senhor Avelar. O senhor vai no estádio? O senhor comparece lá todos os jogos? Ou uma vez ali, lá no jogo? Pô, só fica o meu convite, senhor Avelar. Vai lá, vamos no jogo amanhã. Eu pago todas as cachaças e toda a cerveja que o senhor tomar. Bora, fazer um convite. Senão de vender jogo não tá certo, não. Beleza? Um abraço aí, me desculpa aí, um abraço pro senhor aí também. Todo o respeito. Um Robson, abraço. Jardim San Diego. Não entendi, qual é o nome dele? Todo o respeito. Robson, Jardim San Diego. Ô Robson, só que dentro do estádio não, né? Que dentro do estádio não pode bebida alcoólica no estado de São Paulo. Então não dá para pagar para o Avelar a cachaça e a cerveja. A menos que seja do lado de fora. Já entra com o tanque cheio. Mas dentro do estádio não. Carlos Lemos Matozinho. Boa tarde, Batista. Já comprei meu ingresso para a vitória da Ponte Preta contra o Corinthians. Vitalícia meia, R$60. Chovendo no estádio agora. Deixa eu ver que hora que ele mandou essa mensagem. 17h09. Portanto, às 17h09 estava chovendo lá no estádio. Bom, pode ser que esteja chovendo agora também, né? Porque o tempo não melhorou. Ouvinte mandando pra cá mensagem. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Batista, equipe da Bandeirantes. Tudo Band aí? Sim, aqui tudo Band. Batista pergunta para o Tigrão. O Guarani acertou em apostar num elenco mais jovem, com um técnico que dá oportunidade para a base ou ainda é cedo para avaliar? É o Silvio de Sumaré. Derby é na Bandeirantes. Abraços a todos. Ô Silvio, muito obrigado aí pela vinheta, hein? E aí, Tigrão? Um abraço para você, Silvio. Um abraço a todos aí em Sumaré. Eu fiquei meio sozinho nessa parada aqui, quando existia uma verdadeira grita, um desespero por parte de alguns torcedores do Guarani, não vou generalizar,
e até por parte da imprensa também, de que o Guarani já tinha caído, que o ano que vem vai para a Série A2, que com esse time é Série D, que o treinador não tem experiência. Eu falei, gente, contei a historinha do Gainete aqui em 1986. Chegou aqui, quase que fecharam a cidade, onde já se viu, não sei o quê. O Gainete só não foi bicampeão brasileiro por causa do Aragão. Fez uma campanha de campeonato brasileiro espetacular. Então eu tenho por hábito esperar um pouquinho. Ó, o Guarani já jogou 4 vezes. Ele disputou 12 pontos e ganhou 7. E está ganhando, vencendo e convencendo. Então, se acertou amplamente ou se vai ter uma recaída daqui a pouco, eu não sou mãe de Iná. Não sou. Nem tenho vocação para isso. Mas até agora, para todos os pessimistas e corneteiros de plantão, tá aí, ó. Eu várias vezes, sem querer ser oportunista aqui, eu não disse que ia dar certo e também não disse que estava tudo perdido. Eu falei, vamos esperar uns 4 jogos, pô. Espera um pouquinho. Ninguém tá rasgando nota de 100 euros. Né? Todos os jogadores contratados foram observados. Existem trocas de informações, relacionamentos de mercado. Tá aí o João Vitor que veio, tá jogando muito. Tá aí o Natan que veio, 19 anos lá do Red Bull Bragantino, tá jogando muito. Jogou lá exatamente com o Maurício Souza. Será que o cara ia indicar alguém que jogou com ele no Sub-23 do Bragantino para vir aqui derrubar, para ele perder o emprego, para derrubá-lo aqui e ele perder o emprego no Guarani? Se ele indicou é porque o moleque é bom de bola. E tantos outros exemplos que o Guarani está tendo aí. Né? Então, até agora acertou. E quanto à estratégia de dar oportunidades para garotos da base, tem o aval de todos aqui da nossa equipe. Todos, inclusive o meu. A gente vem cobrando isso há muito tempo. Então, ao acerto em montar um time aparentemente desconhecido, mais jovem e com saúde, com bala na agulha, com sangue nos olhos, e acerta mais ainda quando mescla jogadores contratados com jogadores formados na base. Algo que se constitui numa tradição muito forte do Guarani de revelar jogadores para o futebol mundial. E isso se perdeu ao longo dos anos. Agora ainda está bem tímido, mas já é um bom começo essa retomada de olhar de carinho para as categorias de base do clube. Portanto, para mim, respondendo objetivamente, até agora está dando certo. E no futebol, prestando aqui uma homenagem póstuma e de saudades para o Eli Carlos, que já nos deixou há algum tempo, no futebol, certo é o que dá certo. 18h14. Supermercados Galassi. Amigos servindo amigos. Desde 1964, oferecendo qualidade e excelente atendimento e as melhores ofertas em todos os setores da loja. Toda terça e quarta-feira é dia do hortifruti de qualidade, com a maior variedade de ofertas no Galassi. Na quinta-feira tem o sensacional Dia da Carne Fresca. O açougue do Galassi tem o compromisso de oferecer carnes frescas e de ótima qualidade pelos melhores preços. Aproveite todas essas ofertas fazendo parte do Clube Amigos do Galassi, o clube onde você terá mais vantagens e preços exclusivos. Você quer produtos de qualidade com ótimo preço? Supermercados Galassi, 4 lojas em Campinas, sempre oferecendo o melhor ingrediente da vida, a amizade e o amor. Supermercados Galassi, amigos servindo amigos. 18h16, ouvinte no ar.
Tigrão, Batista, CH, Glega, boa tarde. Meu caro, o Tigrão, cara, eu vou discordar um pouquinho de você. Se a gente não der oportunidade ao jovem, a gente não vai saber se realmente ele encara, ele tem personalidade. Deixa eu te dar um exemplo. Eu dava aula numa faculdade e tinha uma aluna, rapaz, que eu olhei para ela assim, eu disse, essa menina, eu disse, você já trabalhou com RH? Ela disse, não. Você não quer ir lá pro meu escritório? Ela disse, mas será que eu dou conta? Eu disse, não, vamos embora. Tá aqui ela dentro do departamento pessoal. Hoje ela é minha gerente de RH. Toma conta de tudo. Ela e minha filha é a diretora, e ela é a gerente. Ela toma conta de cabo a rabo. Eu acho que o pessoal novo aí tem que botar para jogar, gente. Vamos ver se o cara tem talo na nuca mesmo para jogar. Acabou. Grande abraço. Abraço, muito obrigado. Tá aí o Edivalmir. Eu não falo para você que o Edivalmir tem uma meia dúzia de parafuso solto? É. Eu acabei de dizer que eu dou apoio total, integral e restrito ao aproveitamento da base. Ele entra para dizer que tem que dar chance para os mais novos, que ele aproveitou uma aluna que hoje é gerente dele e que ele discorda de mim. Mas o que eu falei? Minha Nossa Senhora. Edivalmir, você falou exatamente o que eu falei aqui, todos nós da Bandeirantes falamos. CH fala, Gleger fala, não sou pai de criança nenhuma aqui não, muito pelo contrário. O Batista fala, o Eduzão fala, o Bolis fala, o Catarino. Tem que olhar com carinho para a base como você olhou para sua aluna. Sem maldade, hein, Edivalmir? Profissionalmente. Tem que olhar com carinho, senão vira assédio. Tem que olhar com carinho. Tem que aproveitar os novos talentos. Eu falei tudo que você endossou, mas você começa a mensagem dizendo que discorda de mim. Batista. Ouvinte no ar, 18:18. O Batista, boa tarde, Renato Ponte Pretano. Batistão, sobre a provável escalação da Ponte aí, com Elvis e Darley titulares, só faz sentido se o Emerson jogar no meio, ao lado do Léo Oliveira como volante, assim como ele jogou lá em Limeira. Porque se ele manter a linha com 3 zagueiros lá, com o Simon, o Emerson e o Arthur, não tem condições de ficar só Léo Oliveira e Elvis no meio, entendeu? Ainda mais com a condição física do Elvis. Seria uma estratégia meio que kamikaze, jogar com o Léo Oliveira, Elvis, aí mais à frente o Jean Dias e o Serginho com o Darley, né? Então, caso o Emerson vá jogar de volante, ele vá no 4-3-3, aí sim. Aí beleza, aí vai ter 2 volantes para dar suporte pro Elvis. Beleza? Abraço. Abraço, muito obrigado. Concordo plenamente. Eu faria isso. Colocaria na zaga o Arthur. Joga melhor na zaga do que na lateral esquerda. Curioso isso, né? Ele é lateral de origem. E colocaria o Emerson para jogar no meio campo, na cabeça da área, como primeiro volante. Fica a zaga protegida, porque o Emerson tem qualidade na marcação e também poderia fazer essa saída de bola a partir do Emerson. Mas, por alguma razão que nós não sabemos, o Alberto Valentim prefere colocar o Danilo Barcelos fazendo a primeira linha e o Arthur fazendo a segunda linha. O negócio está invertido. Tinha que ser exatamente ao contrário. Agora, o motivo pelo qual o Alberto Valentim não é burro, né? É possível que ele não saiba que o Arthur marca melhor do que o Barcelos. E o Barcelos ataca melhor do que o Arthur. Mas não, ele insiste em fazer essa dobrada na lateral esquerda e colocando o Arthur na segunda linha. Boa tarde, Batista. Vai ter sorteio de ingresso para o jogo de amanhã da Macaca. Wilson da Rocha. Ô Wilson, o sorteio foi no jogo de sábado. A Ponte empatou com a Inter e durante a transmissão nós fizemos
abrimos para sorteio. Aí o Ponte Pretano pôde participar e no apito final, o Edu Pinheiro, o incomparável, fez o sorteio de 10 ingressos. Inclusive, eu tenho o nome aqui dos ganhadores. 1, Adalberto Augusto Leão Júnior. 2, Aguinaldo Faustino. 3, André Luiz dos Santos Cunha. 4, Carlos Alberto Xavier. 5, Edson Luiz Ferreira. 6, Eduardo Franco de Camargo Neto. 7, Eduardo Henrique Barbosa Matos Ribeiro. 8, Juliano Franco Condota. 9, Luana Lucas dos Reis Nunes. E 10, Paulo Francisco de Campos Elias. Estes são os 10 felizardos que ganharam os ingressos para o jogo de amanhã. A retirada é na loja da Macaca. Você que ganhou vai retirar o ingresso lá das 18h30 às 19h35 amanhã, dia do jogo. Loja da Macaca, olhando de frente ao estádio, o portão monumental fica do lado esquerdo. Chegando lá, diga que você ganhou um ingresso da Rádio Bandeirantes e foi retirar. Converse com o atendente e ele já vai, portanto, fornecer um ingresso para você. Repito o horário, amanhã, das 18h30 até 19h35. Diz aqui o ouvinte, seu Tigrão, fala pro Valentim colocar os meninos da base, Nicolas, Pedrinho, um 9 e um de beirada. Eles correm mais e sabem o que é Ponte Preta. Carlos Jardim do Lago. Abraço para você, Carlos. Guarani vai ser campeão de tudo esse ano. Tá com o melhor elenco do Brasil. Pode pegar qualquer time que vai ganhar. Vai amassar o Mirassol. Diz aqui o Denis. Abraço para você. Muito obrigado, Denis. Batista. Por acaso, esse Emerson, lateral esquerdo, ano passado, verdadeiro pé de rato. Este ano está surpreendendo positivamente. Milagres acontecem em Batista. E transmite aí para o Edu os meus parabéns. Sou fã dele, é o Laco. Abraço para você, Laco. Muito obrigado pela sua participação. E o Edu Pinheiro está nos ouvindo. Então já está mandado aqui pelo ar o abraço, seu abraço, seus cumprimentos pelo aniversário do Edu Pinheiro, tá bom? Em cada produto que desenvolve, a Cortag usa a experiência de uma marca que tem mais de 29 anos de tradição e está comprometida em proporcionar a melhor experiência para os seus clientes. Sejam eles os profissionais mais exigentes, quem está começando no setor, ou mesmo o robista, que faz as suas próprias reformas. A Cortag é especialista em soluções para o corte e assentamento de porcelanatos e revestimentos cerâmicos. É líder de mercado no segmento e continua ampliando o seu portfólio para atender com excelência e inovar com qualidade. Cortadores manuais e elétricos para pisos e revestimentos. Soluções para grandes formatos, acessórios para colocação e assentamento, discos diamantados e abrasivos, ferramentas manuais e para perfuração e muito mais. Com tecnologia de ponta, um time de profissionais qualificados e o objetivo claro de conquistar e manter a sua preferência. Trabalhamos diariamente para seguir em evolução, apresentando novidades que superem as expectativas e ganhem cada vez mais espaço na sua obra.
Para saber mais, siga @Cortag Brasil ou então acesse cortag.com.br. 18h26, informações do Guarani. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Jogo do Bugre amanhã, 18h30, estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, lá em Mirassol, contra o time da casa. Mirassol que vem muito bem, obrigado no campeonato, hein? São 3 vitórias em 4 jogos, 9 pontos. Mas pega um Guarani que também vem embalado. Bugre tem 7 pontos, lidera o grupo B da competição e na última rodada uma grande vitória para cima do Noroeste pelo placar de 2-0. Então tem tudo para ser um jogo bem equilibrado, mas um jogo de um nível técnico bastante elevado amanhã na cidade de Mirassol. Jogo contra um time, né? O Guarani pega o Mirassol, o time que subiu aí no ano passado da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas quem concedeu entrevista coletiva, Batista, e falou sobre a expectativa para esse jogo é o lateral Lucas Justin, né? Que ganhou aí a condição de titular na lateral direita do Guarani. Ele fala sobre o jogo de amanhã. O time do Mirassol é muito forte, né? Já tem 9 pontos no campeonato. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, mas acho que a gente vai para lá preparado. Como o professor já disse, a gente não tem medo de ninguém. A gente é um grupo novo, mas é um grupo que tem bastante personalidade. Então a gente vai encarar de igual para igual o Mirassol, né? Palavras do Lucas Justin, que faz parte de um sistema defensivo da equipe do Guarani, que é muito sólido, né? O time tem a melhor defesa do Campeonato Paulista, melhor marca do Guarani em 14 anos. Apenas um gol em 4 partidas, aquela partida contra o São Paulo lá no Morumbi, o gol marcado pelo Luciano. Fora aquele, Guarani não tomou nenhum gol na competição ainda. A última vez que isso aconteceu, um desempenho tão bom defensivamente, foi lá em 2011, na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Então, uma boa defesa credencia o time a fazer uma boa campanha, como o Guarani está fazendo na competição. Bugre que pega o Mirassol na quarta-feira e domingo tem pedreira, hein? Tem Palmeiras no estádio Brinco de Ouro. Por que eu lembrei da partida contra o Palmeiras? Porque teve toda aquela polêmica, né? Venda do mando, o jogo vai acontecer em Londrina, contrato não foi cumprido, o Guarani vai ter que pagar multa. Tudo isso cerca esta partida contra o Palmeiras e a torcida, né? É um fator importante para que o time possa recuperar, quem sabe, um pouco desse prejuízo. Na partida contra o Palmeiras, já há uma campanha feita pelo Guarani para tentar levar 15 mil torcedores ao estádio Brinco de Ouro para o jogo contra o Palmeiras. Ainda não foi detalhada como vai ser a venda de ingressos, mas é uma campanha feita pela diretoria bugrina para levar 15 mil torcedores. É muita gente, mas é importante, né, se o Guarani conseguir reunir esse público para apoiar o time. Isso vai ser ainda mais possível se um bom resultado acontecer amanhã na partida contra o Mirassol, lá no Maião, em Mirassol. Informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. São 18h30 em Campinas. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias de verão. E você está pensando em viajar? Então, o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo. Com ela, você garante a sua tranquilidade e a segurança de todos da sua família. Procure o mecânico de sua confiança. Fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial, hein? Você evita aquelas surpresas desagradáveis que normalmente trazem muita dor de cabeça. E você pode fazer a manutenção preventiva do seu veículo comprando as peças na Rocha Autopeças. Lá você também encontra as peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse agora rochaautopeças.com.br para saber mais. Inclusive lá tem o endereço. Aí você escolhe a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes.
Bom, vamos falar do Guarani, que amanhã pega a equipe do Mirassol. Partida marcada para as 18h30 com a narração de Roger Williams, aqui na Rádio Bandeirantes. Roger Williams, Carlos Henrique O Bate Pesado e Gleger Zorzi nos comentários. E também teremos o Edu Pinheiro no plantão informativo. Edu Pinheiro, o incomparável. Bom, começo com você, Tigrão. O jogo é duro, claro, difícil. Todo mundo já sabe antecipadamente. Mas o Guarani vem com uma vitória convincente contra o Noroeste. E vem também, né, fazendo uma campanha muito boa. É líder do grupo B do Paulistão Sicredi 2025. Tem favorito esse jogo lá em Mirassol ou não, hein, Tigrão? Tem Quem? favorito, sim. Sabe por quê? Porque o Mirassol é um time mais pronto, né? Que fez investimentos, que tem jogadores mais gabaritados, mais experientes, e o Mirassol joga em casa. Você sabe por quê que o Mirassol não está com 12 pontos, ou seja, seria a única equipe com 100% de aproveitamento? Ele não está com 100% de aproveitamento porque na estreia contra o Santos o placar foi absolutamente enganoso. O goleiro do Santos, o Brazão, foi o melhor jogador em campo disparadamente. Ele teve uma atuação aos moldes de Rodolfo Rodrigues nos bons tempos. Mirassol amassou o Santos. Amassou. Mas a bola não entrou porque o goleiro estava numa noite iluminada. Placar correto teria sido, pelo volume de jogo das duas equipes, vitória do Mirassol. Então é um time complicadíssimo, que está totalmente encaixado e que é favorito para jogar em casa. Agora, favoritismo significa dizer que o time já ganhou, o favorito já ganhou? Não, absolutamente não. De forma nenhuma. De forma nenhuma, né? Guarani pode ir até lá e surpreender a equipe do Mirassol, tranquilamente, sem nenhum tipo de problema ou constrangimento. Mas quando a gente pega a campanha do Mirassol, ela é sensacional, né? Mirassol vem ganhando os jogos e convencendo, vem jogando muito. Então eu vou até me atrever a dizer aqui, para terminar objetivamente aquilo que você me perguntou, para dizer o seguinte: para mim, o jogo de amanhã, 18h30, do Guarani contra o Mirassol, antes da bola rolar, pelo menos, ele é mais difícil do que o jogo contra o São Paulo. Não que o Mirassol tenha mais time do que o São Paulo, não é isso. Mas é um time mais pronto, que mexeu menos, que se reforçou em posições estratégicas. Levou, por exemplo, o Reinaldo, que é um jogador do São Paulo, do Grêmio, teve uma grande campanha quando esteve na Ponte. E dá uma olhada o que aconteceu na penúltima rodada aí. Vou chamar aqui de terceira rodada. O único time que tirou pontos até agora do Comendador, e na casa do Comendador, em São Bernardo do Campo, aliás, onde estive hoje, não na casa do Comendador, estive em São Bernardo do Campo, foi o Mirassol. O Mirassol ganhou do São Bernardo por 2-1. O Mirassol também tem 9 pontos. Vai vendo o tamanho da encrenca. Então ele ganhou do São Bernardo, que ganhou as outras 3. Ele, São Bernardo, tem 9 também. Mas o Mirassol foi lá dentro e ganhou do São Bernardo lá no ABC. Sabe o que o Mirassol fez em casa, lá em Mirassol com o Água Santa? Ele atropelou e meteu 6-0. É a maior goleada do campeonato até agora. 6-0. Ah, mas o Água Santa é café com leite. É nada, cara. É nada. Que café com leite o quê? Nada disso, né? Nada disso. Tanto é que o Água Santa meteu 3-0 no Red Bull Bragantino.
Trouxeram até o Klopp aí, lá da Áustria, para saber o que está acontecendo. Então, olha a campanha do Mirassol. Primeira rodada, perdeu do Santos 2-1, num placar absolutamente enganoso. E depois, cara, começou a atropelar. Ganhou do São Bernardo, goleou a equipe do Água Santa e também ganhou a sua última partida. Então o Mirassol vem fazendo uma campanha sensacional. Agora, vai ser assim o campeonato todo? Não sei, não tenho bola de cristal, mas na segunda rodada ele já fez um estrago aí, meteu 6-0, já ganhou do São Bernardo, já jogou bem contra o Santos, então é um time perigosíssimo. Ele é favorito, portanto. Agora, se o Guarani continuar também num processo de crescimento que vem acontecendo, jogou a estreia, ganhou do Botafogo, depois empatou com a Inter em Limeira num jogo oxo, 0x0, né? Depois acabou ganhando a sua próxima partida em casa e culminou, aliás, perdeu para o São Paulo, depois ganhou da equipe do Noroeste. Então o Guarani, com os seus 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate, ganhou do Botafogo, ganhou também do Noroeste, empatou com a Inter, tem 7 pontos e perdeu para o São Paulo, e perdeu jogando bem, mas o que a gente percebe é que depois do jogo contra o São Paulo, o jogo contra a Inter, 0-0, o Guarani vem crescendo. Perdeu, mas jogou bem contra o São Paulo, ganhou jogando bem contra o Noroeste. Se continuar nessa escala de crescimento, ele equilibra o jogo amanhã em Mirassol. Mas o jogo é muito difícil, o Mirassol é favorito, e eu reputo o jogo pelo momento do Mirassol, e pelo Mirassol estar mais pronto do que o São Paulo, inclusive fisicamente, eu reputo o jogo de amanhã como mais difícil do que o jogo do Guarani contra o São Paulo no Morumbi. Daí eu atribuir favoritismo ao Mirassol. Mas, para mim, mesmo entendendo dessa forma, na frieza teórica do pré-jogo, se o Guarani for lá e botar a bola no chão e meter correria com ela dominada e meter um contra-ataque eficiente, como mostrou no primeiro gol contra o Noroeste no domingo à noite no Brinco, eu não vou me surpreender com qualquer resultado que ocorra, fora a lógica que para mim é vitória do Mirassol. E para você, CH, tem favorito, na sua opinião, jogo lá no Maião, amanhã, 18h30, que você vai comentar pela Rádio Bandeirantes. Tem sim, tem favorito, é o Mirassol. É mais time por enquanto, isso pode mudar, do que o Guarani. Eu tenho uma ponta de esperança nesse jogo, né? Eu não acho que o Mirassol tenha um super time, mas está mais ajeitado que o Guarani. O Guarani está crescendo de produção, está melhorando a cada rodada. A entrada do Lucão na zaga, pelo menos na partida contra o Noroeste, foi muito positiva, ele deve ser titular de novo. E se o treinador prestigiar o jogador, ele está correto. A zaga não vai mudar, do goleiro ao lateral esquerdo. Natan vai ser o primeiro volante. O Sarará cresceu de produção como segundo volante, diferente da partida que fez no Morumbi. Principalmente o primeiro tempo, estava perdidão. O Isaac, eu já falei aqui 1 milhão de vezes, vou repetir mais uma vez. O Isaac não rende no meio do que ele rende no lado esquerdo, na posição dele. Então, é a única modificação que eu faria. Aí, mas quem que você coloca no meio? Giovani. Eu formaria Natan, Sarará e Giovani. Lá na frente, eu manteria Matheus Regis, manteria João Marcelo e colocaria, não é, o Isaac pelo lado esquerdo. Ah, mas vai tirar o João Vitor, tá jogando bem, verdade. Melhorou também, é outro que subiu de produção. Mas aí você tem que escolher, né? Não tem jeito. Não dá para colocar o João Vitor por dentro. E insistir com o Isaac também eu não acho legal. Agora, tudo indica que ele continue com o Isaac por dentro.
Tudo indica. Aí ele formaria o ataque com Matheus Regis, João Marcelo e João Vitor, que está certo também. O problema é Isaac por dentro. De qualquer maneira, boa sorte ao Guarani. Eu acho que é um jogo complicadíssimo. O Mirassol é o favorito para ganhar, mas eu quero deixar aqui o meu alerta. Pode sonhar, torcedor bugrino, porque se o time continuar subindo de produção, como ele vem fazendo nesse campeonato, por que não? Pode ganhar o jogo em Mirassol, Batista. Olha, o Guarani ganhou apenas um jogo em Mirassol ao longo de toda a história. Lá em Mirassol foram 14 partidas, uma vitória do Guarani, 8 empates e 5 derrotas. A única vitória que o Guarani teve ao longo da história foi um amistoso. O Guarani ganhou de 5-1 no dia 22/7 de 1962. 22 de julho de 1962. Essa foi a única vitória. O Guarani não ganhou em jogos oficiais do Mirassol, jogando lá em Mirassol. No total, foram 21 jogos, 7 foram realizados no Estádio Branco de Ouro. 5 vitórias do Guarani. O Guarani ganhou 4 no Brinco e esse amistoso lá, que ganhou de 5. 9 empates, 7 derrotas. O Guarani marcou 24 gols e sofreu 26. O saldo é negativo, de -2. A última apresentação envolvendo o Guarani Mirassol, o Guarani venceu o jogo. Foi no dia 17 de setembro de 2024. O Guarani venceu por 1-0 o Mirassol, Campeonato Brasileiro da Série B. E no primeiro turno desse campeonato, o Guarani perdeu lá em Mirassol, placar de 3-0. Mirassol, que já havia vencido a equipe do Guarani em 2024 pelo Campeonato Paulista. Placar de 3-2. Então, em 2024, foram 2 derrotas e um empate. Aliás, 2 derrotas do Guarani e uma vitória, que foi essa vitória no Brinco, placar de 1-0. Havia perdido no primeiro turno 3-0 e tinha perdido também pelo Campeonato Paulista, jogando lá em Mirassol. Então, o retrospecto é altamente negativo. O Guarani terá que quebrar um tabu de jamais ter vencido a equipe do Mirassol, lá em Mirassol, em jogos oficiais. E eu quero falar agora do Sicredi. Já ouviu falar do Sicredi? É uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar.
a alcançar os seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 18h46, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura, acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados, amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Do Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, vamos falar de Zenon de Souza Farias, o grande comandante do título de 78. O Zenon, que veio em 76, chegou 7,5 no Guarani, veio do Avaí. E o golaço que ele fez contra o Internacional em Porto Alegre, hein? Olha, em 78, os artilheiros do Guarani. Quem? Na campanha. Os artilheiros. Quem? O Careca fez 13 gols. Mas o Zenon também fez 13. Zenon e Careca, os artilheiros com 13 gols. O Renato fez 10 e o capitão fez 6. Os principais. No último jogo, o Zenon não jogou. Aqui no título, o gol do Careca contra o Palmeiras estava suspenso, mas no jogo de ida, no Morumbi, Palmeiras e Guarani, foi quando o Leão deu um tapa no Careca, juizão de pênalti, Zenon cobrou, o escurinho foi pro gol porque o Leão foi expulso e o Zenon fez 1-0. Bom, o Zenon, quando foi em maio de 1980, teve um jogo aqui no Brinco, Guarani Internacional, ele fez um golaço de falta e foi a sua despedida. Ele foi vendido para a Arábia Saudita e dizem que com o dinheiro o Guarani construiu o tobogã. De volta ao Brasil, ganhou títulos aí por Corinthians, Atlético Mineiro. No Corinthians ele conviveu aí com grandes como Casagrande, o Sócrates, Vladimir e companhia. Voltou ao Guarani em 89, já final de carreira, somando tudo no Bugre, 279 jogos, 82 gols marcados, e desses 82, 27 de pênalti, 11 de falta e um de bicicleta.
que ele fez contra o Fortaleza no Brinco em 76. Entre seus gols em derby, em 79 no Pacaembu, no único derby disputado fora de Campinas, o Guarani com Neneca, Mauro Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, capitão Careque Bozó, técnico Carlos Alberto Silva, e a ponte de Carlos, Toninho Oliveira, Eugênio, Nenê e Toninho, Costa, Vanderlei, Lola, depois Afrânio e Dicá, Lúcio Osvaldo e João Paulo, técnico Cilinho. E no final do primeiro tempo, o capitão faz 1-0 o Guarani. No segundo tempo, no finalzinho, pênalti para o Guarani. O volante Vanderlei faz pênalti em Renato. Quem cobra? Ele, Zenon. Cobrou e fez 2-0. Guarani 2, Ponte 0, 3 de junho de 79, no Pacaembu. Zenon. E um breve relato sobre sua passagem histórica pelo Bugre, o título de 78 e um dos gols que ele fez no rico derby campineiro. E você sabe que derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas de sexta, domingo dos amigos. Arroz Broto Legal, 5 quilos, R$29,90 no Clube Amigos do Galassi. Guaraná Antártica tradicional ou 0,2 litros, R$7,99 no Clube Amigos do Galassi. Mamão Papaya ou Formosa selecionado, R$7,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Contrafilé Frigon porcionado, R$45,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos, nada melhor que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h54, Esporte em debate hoje até às 7h30 da noite. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes, Guarani e Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99. R$ 79,99. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800. É isso mesmo. 0800 1102. 0800 1102. Você também pode acessar desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garante conexão em alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Rádio Bandeirantes. 18h56.
Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Gleger. Meus amigos, todo mundo falou que o Guarani contratou mal, que a Ponte contratou bem. E sempre quando acontece isso é o inverso. Então eu tava tranquilo. O Guarani não demonstrou muita coisa ainda, tá fazendo uma campanha boa. Temos que chegar nos 12 pontos antes de qualquer coisa. E aí depois a gente pensa se vai classificar, se não vai. Se classificar, pô, show de bola, vambora. Aqui é o Pico da turma do Cambuí. Um abraço. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Ouvinte participando está dizendo o seguinte: hoje é aniversário do grande Sérgio Edu Pinheiro. Feliz aniversário, Edu. Parabéns. Muita saúde e muitos plantões pela frente, meu querido. Emerson Ponte Pretano da KS. Eis aqui o ouvinte, boa noite, Batista. A diretoria veio a público falar sobre o rolo do mando de campo. Poderiam dar uma entrevista para a rádio. O Pestana ou o presidente. Queremos entender. Abraços, Marcos. É Pastana, né? Não Pestana. Erro aqui no corretor. E olha, eu falei com o presidente do Guarani sobre possibilidade de uma entrevista. E o presidente Rômulo Amaro me disse que o caso está com o jurídico. E o Guarani não ia se pronunciar até que o jurídico desse um parecer a respeito dessa situação. E o que aconteceu? O Guarani vendeu o mando de jogo para o jogo com o Palmeiras para Londrina. Empresa do Rony. Rony, aquele jogador, jogou no Palmeiras, vários clubes e também em seleção brasileira. Ele tem uma empresa que promove essas partidas, né? Como é o caso do Campeonato Carioca. Levou vários jogos do Flamengo, acho que 5 no total para o Nordeste. Aliás, está tomando um imenso prejuízo, porque o público não está comparecendo. O ingresso, o valor é muito alto e acaba afugentando o público do estádio. Teve um jogo aí que tinha 3 mil torcedores. E aí o prejuízo é porque ele paga antecipadamente uma parte, o chamado sinal, e aí depois ele complementa pagando a outra parte. No caso do Guarani, receberia R$1 milhão e recebeu antecipadamente 400 mil. E não recebeu a outra parte de 600 mil e desistiu de fazer o jogo. O que a empresa está querendo? Está querendo que o Guarani pague uma multa. Tem uma multa no caso de desistência de R$1 milhão. O Guarani entende que não é bem assim. Então o jurídico tem que analisar, tem que falar a respeito do que é que diz o contrato, se existia ou não sobre a quebra do contrato. Dessa maneira, evidentemente, tem que esperar o pronunciamento aí do departamento jurídico do Guarani Futebol Clube, tá bom? 19 horas em Campinas, ouvinte participando, mandando para cá suas participações. Diz aqui o Alexandre Croters: como são sem graça essa estatística de derby. Logo vem o Dario Reina. Virem o disco. O Alexandre, respeito, né? Você que não gosta, mas ao contrário da sua colocação, inúmeros torcedores elogiam, inclusive, o fato da Rádio Bandeirantes colocar esses boletins, relembrando. E até essa atitude é uma atitude de valorizar o acontecimento de Campinas.
o derby campineiro. Se ninguém falar sobre o derby, se ninguém der a menor importância para o derby, o que vai acontecer? O derby vai desaparecer. Então o fato de colocar os boletins, de lembrar a história, de toda vez que tem derby, falar das estatísticas, é valorizar o evento de Campinas. É valorizar esse encontro dos dois rivais campineiros. Você valorizando a história, você está respeitando o clube, a história do clube, e respeitando também o torcedor que gosta de relembrar esses fatos importantes. Diz aqui o ouvinte participando conosco. Muito obrigado pela participação. Olá, Edu Pinheiro. Parabéns, felicidades, saúde, muita paz e bem. Forte abraço, Carlos Roberto Bozelli, o Betão Corneteiro. Legal, abraço, muito obrigado, Betão. Tudo de bom para você e obrigado pela mensagem para o Edu Pinheiro. E eu tenho um recado importante para você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Recado importante. A linguiça Seara é uma delícia. São ótimas opções para o acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Linguiça gourmet calabresa, toscana, paio, cuiabana, de frango apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. E você chega fácil pelo BRT do terminal do Campo Grande, que fica bem próximo da loja. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Bem, são 19h04 em Campinas. Eu quero mandar aqui um grande abraço, um grande amigo, o Altemir Tomassi. Altemir, ele que comanda o time de vendas aqui na região, em boa parte do estado de São Paulo, o time de vendas da Seara. E o Altemir, que é torcedor do Internacional. O Inter Gaúcho, primeiro clube do sul do Brasil a conquistar 3 vezes a América. 2006, 2008 e 2010. E hoje é o aniversário do Altemir. Ô Altemir, abraço para você. Muito obrigado aí, né, pela preferência aqui, por acreditar na equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, colocando a marca Seara aqui na Bandeirantes, junto com o Iga Atacado, e também por oferecer aqui para nós a sua amizade. Parabéns pelo seu aniversário. Desejo a você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Sensacional, grande Altemir. Abraço para você, muito obrigado pela audiência. E agora vamos com os temas do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. Grêmio e Vitória travam uma disputa nos bastidores
pelo lateral esquerdo Lucas Esteve. Atualmente no Leão, o jogador é alvo da diretoria gremista, que chegou a pagar uma multa rescisória de $1 milhão, mas o Vitória devolveu o valor ao clube gaúcho, enquanto o Grêmio alega que entrou em acordo com o atleta de 24 anos. A diretoria baiana diz que existe uma cláusula no contrato que permite o clube cobrir o valor da multa. Pauta 2. Palmeiras arrecada quase 1,1 bilhão em 2024 e deve fechar o ano com superávit. Verdão teve contas aprovadas até novembro e vai bater tranquilamente a previsão orçamentária da temporada. O superávit é de 159 milhões contra um déficit orçado de 15 milhões nos 11 primeiros meses de 2024. Pauta 3. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, anunciou em seu próprio Instagram o retorno de Neymar ao Peixe. Pelas redes sociais, o mandatário alvinegro antecipou o anúncio que seria feito pelo departamento de marketing do clube. Com um vídeo narrado pelo próprio dirigente, ele encerra dando boas-vindas ao craque. Abre aspas. Seja bem-vindo, menino Ney. Menino da Vila, vem ser feliz de novo com o manto sagrado. Fecha aspas. E aí, CH, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Esse superávit do Palmeiras de 1,1 milhão ou 1 bilhão, né? Aliás, faturamento de mais de 1 bilhão e superávit de quase 200 milhões. Isso é a mão forte da Leila. Não é? O Palmeiras hoje é um time bem organizado, viável, que gasta o quanto pode e agora vai fazer uma grande economia, né? Porque tirou da sua folha de pagamento o Dudu, que foi lá para o Cruzeiro ganhar uma bala, né? Mas isso é assunto para outros carnavais. O fato é que, queiram ou não, torçam contra ou a favor, o Palmeiras administrativamente hoje é exemplo para todos os clubes no Brasil. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Batista, eu queria falar do retorno do Neymar, né? Que estava sendo dado como certo já há alguns dias, já estava sendo pré-anunciado, mas não de forma oficial, e agora o presidente do Santos vem às suas redes sociais, ao seu Instagram particular, e não no Instagram oficial do Santos, e anuncia que o Neymar está de volta. Eu estou muito atento, todos nós, torcendo para que dê certo. Pode ser uma redenção financeira do Santos, como pode ser o caos total. Vai depender muito de qual será o modelo de contrato. Fala-se em 5 meses apenas. Como é que vai ser a remuneração? Quanto é que isso vai onerar os cofres do Santos? E qual vai ser a engenharia financeira para que o Neymar continue tendo algo parecido em termos de remuneração, somando-se tudo, chega a quase R$1 bilhão por ano, para que ele tenha algo próximo disso, saindo da Arábia Saudita e voltando para o Santos. É um trampolim para ir para os Estados Unidos? É apenas uma manobra e uma estratégia de marketing? Não sei. Precisamos de mais detalhes. Eu acho que a partir de amanhã, com a apresentação do jogador, ou pelo menos com a chegada do jogador ao Brasil, as informações fiquem mais claras. Então não dá ainda para dizer se o Santos está cometendo uma loucura ou se está praticando uma estratégia de mestre. A grande verdade é que o Neymar parece estar querendo voltar à cena, todos os holofotes estarão voltados para ele,
Ele estava meio que no ostracismo depois da contusão de 1 ano e ele não volta a jogar lá na Arábia Saudita. E agora o mundo inteiro comenta sobre Neymar. Se ele conseguir voltar à forma, estiver bem clinicamente, jogar bem com a camisa do Santos, certamente vai fazer um contrato mais milionário ainda nos Estados Unidos. Mas para o que nós torcemos? Eu pessoalmente torço para que o Neymar volte bem, para que volte a ser um atleta profissional de ponta e que possa, daqui a pouco mais de 1 ano e meio praticamente, a estar à disposição e a plenos pulmões da seleção brasileira para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, do Canadá e do México. É isso que eu torço, para que a volta dele não seja apenas uma manobra de marketing, mas que seja efetivamente para trazer de volta um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro e que há muito tempo não vem mais conseguindo fazer aquilo que ele mais sabe, que é jogar em alto nível. 19h12 em Campinas, Esporte em Debate até 19h30. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Sim, quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. 19h14, intervalo, voltamos já. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado?
Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas de sexta domingo dos amigos. Arroz Pronto Legal, 5 quilos, R$29,90 no Clube Amigos do Galassi. Guaraná Antártica tradicional ou 0,2 litros, R$7,99 no Clube Amigos do Galassi. Mamão Papaya ou Formosa selecionado, R$7,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Contrafilé Frigon porcionado, R$45,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes. Oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19:18, salve Batista e amigos pela Marginal Tietê, altura da ponte da Casa Verde, ouvindo o FM 85,7. Abraços a todos, Edu do táxi do Guarani. Ô Edu, abraço para você, muito obrigado e muito obrigado aí pela audiência, ouvindo o som da Bandeirantes. Ele tá na altura da ponte Casa Verde. Derby 209 no Paulistão 2025, Ponte Preta e Guarani, dia 9 de fevereiro às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Partida da primeira fase da competição. Cobertura especial aqui na Rádio Bandeirantes. A história de um dos maiores clássicos do Brasil, na voz de Edu Pinheiro, o incomparável. Derby e na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura. Acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados, amigos servindo amigos. Confira no site Galassi com 2 S's, galassi.com.br. E Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos, com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Rádio Bandeirantes. 19h20 em Campinas. Odilon, boa noite. Boa noite, Odilon. Escreve que o que eu estou falando. Tá bom, vou escrever. O que é que você está falando? Neymar vai dar pílula no Santos e depois vai para o Flamengo. Vai dar pílula. O que seria pílula, hein?
Será que ele vai dar uma rasteira? É isso que você está dizendo? Eu não conheço a palavra. Por isso que eu estou tentando interpretar aquilo que você está dizendo, né? Então eu estou entendendo que você está dizendo que o Neymar não vai ficar no Santos. É o seguinte, o Neymar, ele vai assinar um contrato com o Santos de 5 meses. E aí depois de 5 meses, ele vai decidir o que é que ele vai fazer. E o que dizem é que o mercado dele continua muito grande, não só nos Estados Unidos. Tem times da Europa, grandes e médios, que já teriam feito propostas para o Neymar. Ele preferiu vir para o Santos. Vai ficar no Santos, inicialmente, 5 meses. Eu gostaria de ver o Neymar um pouco mais, né? Mas o contrato inicial é de 5 meses e depois ele vai decidir o que é que vai acontecer com a carreira dele. Boa noite, Batista, equipe campeã do Rádio Brasileiro. Batista, todos nós sabemos das dificuldades financeiras do Bugre. Porém, o time precisa e tem que respeitar a sua torcida, que é o seu maior patrimônio. O clube está mais duro do que beiço de estátua. Porém, sem a torcida, vai ficar mais abandonado do que camisinha na gaveta. Jonas de Jesus, ouvinte fiel, bugrino da pele até o pó do crematório. Andava sumido, hein, Jonas? Reapareceu. Legal, hein? Muito obrigado pela sua participação. Guarani já inscreveu 26 jogadores. Ainda tem 2 aí. É o caso do Alan Santos. Contundido, nem sei se será inscrito. A lista final será encaminhada no dia 11 de fevereiro. Até lá, o dia 11, pode inscrever com 24 horas de antecedência. A lista tem que ser encaminhada para cada jogo, né? Antes de cada jogo. E tem o caso do Samuel. O Samuel não assinou o contrato, veio com um contrato de performance. Veio contundido, fora de forma, e nesse meio tempo, o Guarani trouxe aí o Deni Júnior, que entrou bem, hein? Entrou bem o Deni Júnior, e aliás, hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, vi um vídeo gravado pela TV Guarani, ele dentro do vestiário, comandando a palavra e falando palavras de ordem para os jogadores que estavam ali dentro do vestiário. Então, realmente, além do futebol, ele entrou bem, além de contribuir com o futebol, ele me parece que é também uma espécie de líder. Então, numa dessa, o Samuel não vai permanecer. Então, se ele não vai permanecer, já abre aí mais uma vaga que o Guarani pode contratar antes de completar a lista A de 30 jogadores. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo na lata. Qual o seu palpite para a partida entre Palmeiras e Red Bull Bragantino no Allianz Parque? Coladinho aqui no programa, nós vamos com a bola rolando para este jogo. Começo com você, Tigrão. Qual é o seu palpite aí? Lá no Allianz Parque, Palmeiras e Red Bull Bragantino. A menos que o Klopp, consagradíssimo treinador alemão, consiga dirigir o time ministrando uma palestra online em português. Ele que não fala nem bom dia em português. Ele que estará no Allianz Parque, mas mesmo com a presença emblemática dele, o Palmeiras vai vencer.
E para você, CH, o seu palpite para o jogo que começa já já. Batistão, eu gostaria muito que o Red Bull vencesse, mas quem vai vencer o jogo, Palmeiras e Red Bull? Palmeiras, meu palpite. Eu sigo com você, CH. Qual contratação foi mais impactante para o futebol brasileiro? Neymar no Santos, Ronaldinho no Flamengo, Ronaldinho Gaúcho, ou Ronaldo Fenômeno no Corinthians? Isso é uma pergunta difícil, viu, Batista? O Neymar a gente acha que vai ser impactante. A do Ronaldinho Gaúcho no Flamengo também foi muito importante. Mas para mim, entre as três, Ronaldo Fenômeno no Corinthians, Batista. Neymar já é impactante, né? O Santos teve um aumento de 4 milhões de seguidores nas suas redes e triplicou o sócio torcedor. Então já antes mesmo de se apresentar, um retorno impactante. Mas vamos lá, ô Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o tema? Pelo que já está consolidado e escrito na história, mais impactante, Ronaldo Fenômeno no Corinthians. O futuro pode mudar a minha opinião, desde que o Neymar leve o Santos ao 3º título mundial de clubes. Eu sigo com você, Tigrão. Elogiado por Pedro Caixinha. Rony desperta interesse do Santos. Você acha que o Peixe deveria investir no atacante ou não? Eu acho. E acho também que ele formaria uma belíssima dupla com o Neymar. O Rony mais força, mais velocidade, mais trombada, mais enfrentamento corpo a corpo, e o Neymar servindo e também finalizando. Eu acho que se o Santos está pensando grande, poderia levar o Rony, que perdeu espaço no Palmeiras, eu contrataria. E para você, CH, qual é a sua reflexão aí sobre o tema? Pedro Caixinha. Eu fico muito curioso para saber como é que vai ser a relação Caixinha-Neymar. Vamos ver, nos próximos dias a gente já vai começar a saber. Rony no Santos, bom jogador. Eu contrataria, mas precisa ver se ele vai ser dirigido pelo Caixinha, hein? Que já está na corda bamba, Batista. Valeu, muito obrigado aos comentaristas. Amanhã tem mais, porque nós estamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a sua audiência. Muito obrigado para todos que mandaram mensagem, mesmo aquelas que não foram pro ar. Eu agradeço a si mesmo de coração. Na sequência, direto do Allianz Parque, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Você vai conferir aqui na Rádio Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito, muito melhor. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro do time do Palmeiras, tenta descer pelo setor de esquerda, o toque de bola muito forte. Tentou o toque de bola novamente, o Palmeiras procede para o jogo, agora sai para a linha de lado, o Fabinho toca forte para fora. Lateral para o time do Bragantino, bater no campo de defesa. Lateral foi campeonato, a bola foi solta pelo seu campo da retaguarda. Já domina no campo de defesa, para ser jogando, vem para o toque de bola contigo novamente, o time de Bragança Paulista. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor 20 no Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia, tenta descer pelo setor de esquerda, a bola está saindo para fora. Em lateral, na direita, campo de defesa para o time de Bragança Paulista bater. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo. A bola já volta no toque para contigo no setor intermediário. Já recolhe novamente o time do Palmeiras, tentando descer pelo setor de esquerda. Estica a marcação, vem para cá, jogar a pita, perde na sequência, vem para recuperar. Evangelista, ele prende para o time do Bragantino, tenta descer do seu campo de defesa, para jogar pelo setor de esquerda, vem para a finta. Limpou, Vinicinho, tentou bater pro gol. Bola sai prensada, vai fácil para o goleiro. Sai do gol, Everton, para fazer a firme e boa defesa, para ser jogado no seu campo de retaguarda. É bola
não consegue. A bola volta na intermediária, toca na bola Thales. Tá parado o jogo, o árbitro tá marcando bola pelo setor de esquerda em falta pro time do Bragantino bater. Lateral, falta, melhor